Olá, eu sou a professora Ilza do Carmo Vieira Goulart, sou professora da Universidade Federal de Lavras e estarei com vocês ministrando a disciplina Pensamento e Linguagem 1. Para a aula de hoje, nós iremos trabalhar um assunto que está exposto no guia de estudo da unidade 1, especificamente sobre o desenvolvimento da linguagem a partir da perspectiva de Jean Piaget. Para criarmos um diálogo nessa disciplina, eu me baseei então na obra de Jean Piaget, conhecida como A Linguagem e o Pensamento da Criança, que é uma das grandes referências do Piaget com relação ao desenvolvimento da linguagem infantil, e também a obra do Vygotsky, Pensamento e Linguagem, na qual um dos capítulos ele vai discutir sobre o livro do Piaget. Para a aula de hoje eu separei uma discussão que está no guia, mas que eu também me baseei no primeiro capítulo da obra do Piaget. Então intitulei a aula como Disciplina da Linguagem Oral, Desenvolvimento da Linguagem da Criança. O desenvolvimento da linguagem segundo Piaget. Então, para Piaget, desenvolver um estudo sobre o desenvolvimento da linguagem infantil, ele parte de um conhecimento e um estudo específico sobre o pensamento da criança. Então, a partir do estudo do pensamento, ele vai então transcrever a sua pesquisa sobre o desenvolvimento da linguagem da criança. Piaget então classifica esse estudo desenvolvido especificamente sobre o desenvolvimento do pensamento da criança em 3 grandes fases. E essas 3 fases que eu irei comentar, porque especificamente para Piaget, ele entende que o pensamento acontece antes da fala na criança. O desenvolvimento da linguagem, então, segundo Piaget, perpassa essas 3 grandes dimensões. No pensamento, a primeira dimensão, denominada pensamento autístico, Piaget classifica, então, como algo determinado pelo subconsciente, ou seja, divaga pela inconstância e distanciamento da lógica. Os objetivos que traça e questões que apresenta a si mesmos não são marcados pela consciência ou pela marca cognitiva. Isto porque não está adaptado à realidade externa, mas cria para si mesmo uma realidade de imaginação e de sonhos. Nesse momento em que predomina o pensamento autístico na criança, para Piaget, a criança ela não tem consciência do que ela está pensando. É algo mais vago, é algo não tão consolidado, em que está tramitando entre imaginação e os sonhos e a fantasia. Um exemplo dessa característica da linguagem. Depois de dar um beijo apressado na Crá, antes de sair para jantar fora, ouço passinhos atrás de mim. Mamãe, eu quero um boa noite certinho. Aquele estava estragado. Uma fala específica de uma criança de 3 anos e meio. Outro exemplo que podemos citar e caracterizar esse pensamento autístico como marca na linguagem da criança acontece aqui. À noite, Annette, na varanda com Johnny, diz: olha, Johnny, está passando um gatinho. Ah, não é, era só uma ilusão. E depois de uma pausa, ele pergunta: onde está a ilusãozinha que você viu, mamãe? Uma criança de 4 anos. Então, o pensamento autístico, ele começa a partir de 1 ano, 2 anos, 3 anos e vai aproximadamente, tramita entre 3 anos e meio, 4 anos para Piaget. É um pensamento que vai trazer marcas na fala da criança.
Como exemplo também desse pensamento autístico, vou deixar para vocês o link de um vídeo que vocês possam acessar com mais tranquilidade e exemplificar melhor essa compreensão, em que as crianças conversando não fazem uso especificamente da linguagem. Então, há uma interação pela linguagem, elas falam, se comunicam, mas não há palavras específicas. O pensamento dirigido é um pensamento mais organizado, segundo Piaget. Então, já o pensamento dirigido, para ele, é o oposto de um pensamento autístico, ou seja, é determinado pela consciência, formula e persegue seus objetivos, tem como marca central a inteligência e a reflexão da ação, caracteriza-se pela sociabilidade. Para Piaget, a característica desse pensamento reflete na linguagem de modo que a criança se comunica, se expressa de maneira organizada, socializada, em que as pessoas conseguem compreendê-la. Um exemplo deste pensamento. O garoto pergunta muito sério: mamãe, faz de conta que tem uma garotinha bonita lá. Não precisa ser o bom para ficar com ela, né? Então, ele começa a fazer uma percepção da realidade, tem uma intencionalidade na sua pergunta e quer interagir-se com o outro. Um outro exemplo. Certa vez, Lenir tentou ver se Andréia se lembrava de um famoso artista de TV que elas haviam visto no Rio de Janeiro em uma moto. A garota não queria desagradar, confessando que não se lembrava, então disse: mãe, dele eu não me lembro, mas da moto sim. Outra característica do pensamento dirigido. Papai, para onde vão todos os dias que passam? Né? E entre o pensamento autístico e entre o pensamento dirigido, para Piaget, então, acontece o pensamento egocêntrico. Entre esses dois momentos, Piaget apresenta o pensamento egocêntrico que tramita entre o pensamento autístico e o pensamento dirigido. Caracteriza-se como uma fala para si e de si mesmo, sem interesse pelo interlocutor. Não há uma tentativa de comunicar-se, não espera resposta, nem espera ser ouvido. Para Piaget, esse pensamento ele é determinante no desenvolvimento da linguagem e no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, esse pensamento egocêntrico, ele tem uma marca muito predominante também na ação, mas é um modo como a criança vê, ela vê as coisas e entende as coisas a partir de si mesmo. Então, essa compreensão que ela faz das coisas, das pessoas, do mundo, né, de tudo que a cerca, ela parte do seu próprio ponto de vista. Ela fala para Piaget aqui, é uma fala muito recorrente, mas é uma fala que não tem a preocupação de ser compreendida pelo outro, segundo este autor. Um exemplo, então, que caracteriza essa fala. Tomás, acostumado a morar em apartamento, ao ver a tia arrancando cenouras de um canteiro na horta, comenta: tia, você guarda suas cenouras num lugar gozado. Em casa nós guardamos na geladeira. Um outro exemplo. Vitor, inconformado com os primeiros dias na escola, desenhou uma orelha bem grande numa folha de papel sulfite, dobrou-a diversas vezes com cuidado. E quando perguntei o que era aquilo, ele respondeu: é uma orelha bem grande para eu dar para a professora me escutar. Todos esses exemplos que eu tirei para vocês e outros mais exemplos que vocês vão encontrar no guia de estudos, todos eles foram tirados de uma obra que se chama Me Dê o Seu Contento, que eu te dou o meu. É uma obra de uma autora
que se chama Matoso, ela vai trazer uma coletânea de diferentes falas de crianças em idades que variam entre 2 anos até 9 anos de idade, coletadas entre amigos e entre os próprios filhos. Trago também para vocês um exemplo bem propício para caracterizar esse pensamento egocêntrico, né, que vem caracterizando na linguagem da criança, que vocês possam então acessar nesse link. Os estudos de Piaget a respeito da linguagem foram direcionados pela questão: o que a criança tende a satisfazer quando fala? Então, a maior preocupação de Piaget para entender o desenvolvimento da linguagem da criança partia de tentar compreender o que a criança buscava, então, satisfazer enquanto ela falava, enquanto ela produzia, então, a sua fala. E assim conclui que este problema não é uma questão linguística especificamente, só fonológica, de emissão sonora. Então, os estudos de Piaget, eles não vão trazer, e quem fizer toda a leitura da obra com mais minuciosidade perceberá que Piaget, ele não traz, como nos estudos linguísticos, determinações, por exemplo, da formulação fonética, da formulação da evocação sonora das palavras, mas o como que as crianças fazem uso dessas palavras, né, dessa linguagem no seu dia a dia. Então, ele conclui que não é um problema de questão linguística, nem de propriedade lógica, mas é um problema de psicologia funcional, ou seja, a função que ela exerce nesse desenvolvimento da criança. A consigna estaria no para que essa linguagem opera no desenvolvimento humano. Então, nessa questão da psicologia funcional, ele vai detectar que a linguagem ela ocupa funções e funções distintas que marcam e constituem esse desenvolvimento da linguagem. Ele vai classificar, então, como 2 grandes funções. A função, então, que vai ter é a linguagem egocêntrica. Essa linguagem egocêntrica, ela marca por uma função que é uma linguagem mais individualizada, sem essa necessidade de interagir-se com o outro, de ser compreendida. Para Piaget, a criança fala, ela fala sem obter uma intenção, então, de que o outro corresponda, interaja, faça então uma inserção no seu diálogo. Então, para Piaget é só uma evocação sonora de falar. Também aqui, diante de uma situação de dificuldade, a criança fala com mais intensidade. Então, é uma fala que está acompanhando também a ação, né? Acompanha o modo da criança agir. E quanto mais desafios lhe é proposto, mais ela atua nessa linguagem egocêntrica. Outra grande característica da linguagem egocêntrica parte, então, a criança fala a partir do seu próprio ponto de vista. Então, ela não se preocupa ou não tem essa consciência de como que o outro enxerga ou compreende a realidade. Ela fala a realidade a partir de si mesma, como ela acha, como ela pensa, como ela entende. O que é uma característica, então, que ao longo do seu desenvolvimento, a fala egocêntrica é uma fala muito intensa da criança. Piaget observa que ao longo do desenvolvimento, essa fala vai diminuindo e para Piaget até o momento em que ela some, ela desaparece, né? Ela mingua, né? Esvai-se no desenvolvimento da linguagem da criança para dar espaço, então, a uma linguagem que é socializada, que tem como função ser compreendida, comunicar-se com o outro, expressar o seu pensamento. Então, para Piaget, a criança parte de uma linguagem que ela é individualizada para uma linguagem que é socializada.
vamos encerrar o nosso conteúdo hoje. Embora Piaget vai trazer, e no guia de estudos vocês irão acompanhar especificamente uma classificação de cada uma das duas linguagens, mas vocês possam acompanhar e descrever, né, durante as atividades, uma compreensão mais elaborada sobre essa discussão.